Ai de mim, que dor, provocações. Tem que começar com um gemido grego. Ai me. Tem que pensar sempre na Grécia, provocações. Meu Deus do céu, outra vez. 12 anos inteiros no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, ano 13. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Para desmentir a ideia de que o Brasil é um país feito de paz e cordialidade, que no fim nos entendemos e dá tudo certo, está aqui um provocador de primeira na minha frente. Um roteirista de filme dos mais ou menos mais assistidos do cinema nacional. Ele escreve que o Brasil é um país feito de guerras, desde antes da chegada dos portugueses até sabe-se lá quando. E é tão provocador esse nosso roteirista que acaba de fazer um longa de animação mostrando 6 séculos de violência e sangue na história do Brasil. 5 séculos reais e o 6º de ficção. Quem é ele? Ele é Luiz Bolognese. Luiz Bolognese, 6 séculos de violência. O hino nacional ainda provoca emoções cívicas em você? Opa, provoca, claro. O coração dispara, os brasileirinhos ali, os jogadores do Brasil enfileirados ali na frente para começar o jogo, o coração dispara. Quando sobe aquela bandeirinha que o Brasil ganhou uma medalha olímpica, o olho enche de lágrima. Oh, meu Deus do céu, Luiz. Por que o cinema e a história do Brasil estão juntos na sua vida? Eu acho que o cinema ele tem uma possibilidade muito grande de transformação, é uma experiência transformadora. E a reflexão sobre a história, né, você acabou de apresentar falando que vivemos num país que está há 5 séculos em guerras, a gente precisa de experiências transformadoras. Eu acho que a arte tem esse papel, eu acho que o cinema tem esse papel, eu acho um encontro extraordinário, um encontro entre cinema e história. Luiz Bolognese, esta junção cinema e história cura os teus males da alma? Não cura. Na verdade, a angústia aumenta quando a gente está mergulhado na criação de uma história tão intensa e profunda como essa que está no filme. É um pouco, parte-se de um sentimento de angústia e dor. Eu não queria que esse filme, ao falar da nossa realidade, mostrasse tanta sangue, violência e dor. Mas, de uma certa forma, apazigua alguma coisa na medida em que a gente tem a possibilidade de expressar esses sentimentos. Por exemplo, a gente fala-se muito sobre o Holocausto judeu na Europa, mas não se fala nada sobre o Holocausto dos povos americanos em 5 séculos de história. Isso me causa uma dor profunda e, ao mesmo tempo, eu não consigo pensar em outra coisa quando eu vou trabalhar com cinema. Defina seu país. Um país delicioso, um país dionisíaco, um país libidinoso e extremamente cruel, violento, desumano e desigual. Mas em que o Brasil é diferente de qualquer outro país? Não sei, eu acho que a gente tem algumas coisas que nós somos muito... Eu tenho um amigo meu inglês que veio para cá e que falou para mim que a experiência de vir para o Brasil era semelhante a ir para a Índia, só que de um outro modo. Assim como para um cidadão do mundo ir para a Índia é uma experiência de espiritualidade, vir para o Brasil era uma experiência de sensualidade diferente de tudo que ele já viu. E havia aí um elogio em relação a isso. A maneira como o brasileiro abraça, a maneira como o brasileiro recebe, a maneira cordial com que o brasileiro se relaciona é muito profunda, é muito intenso, é muito olho no olho. Eu acho que isso é uma grande virtude que nós temos. Por outro lado, nós também temos uma capacidade de hipocrisia que é campeã do mundo, né? É verdade. Agora, um filme no Brasil demora 5 anos para ser feito. O seu,
uma história de amor e fúria, demorou 10 anos. Por quê? Desenho animado, uma viagem absolutamente irresponsável, inconsequente, que é fazer um filme com a animação clássica, né? Lápis sobre papel. Então nós passamos, eu e um grupo de 40 jovens, passamos 6 anos, eles na verdade, liderando o grupo, mas fazendo todo o filme com lápis sobre papel, aquela técnica que é uma técnica quase extinta. Mas por que fazer isso? Porque eu acho que o resultado e a maneira de trabalhar justificam o esforço que há para se fazer esse tipo de trabalho, né? Desenhos animados são filmes mais... Esse que é feito para crianças. Uhum. O seu é? Não, o meu é um filme para adolescentes e para adultos. Realmente é um produto raro no mercado mundial. São poucos desenhos animados que são feitos para adolescentes e para adultos. Mas eu acho muito interessante porque ele embaralha um pouco as cartas, né? Você está numa linguagem que parece que é infantil, que tem o direito de ser um pouco fantástica justamente por estar no infantil. A gente não estranha que o desenho animado seja fantástico. A gente permite que o cinema brasileiro, por exemplo, volte a namorar com o realismo fantástico de uma maneira muito legítima, porque se num desenho animado alguém de repente sai flutuando dessa cadeira e sai voando, não é muito estranho. Num filme de live action isso é extremamente esquisito. Então essa brincadeira que o desenho animado permite, oferece de fabulação, me interessava muito, me interessa muito, e eu acho que dá uma relação muito interessante com um mergulho na ultra-realidade da história política, da história antropológica do país. A possibilidade de trabalhar com isso de um lado e de outro lado fabular, né, trabalhar com a fabulação que o desenho animado permite, dá um encontro que eu acho que é dialético, é eletrizante, é surpreendente, é inovador. Luiz, eu olhei mais para tuas mãos do que para tuas palavras. Italiano, né? Bolognese. Tenho medo que o que eu sinto por você possa te fazer mal. Ninguém pode adivinhar o futuro. Não é do passado que eu tenho medo. Janaína! Janaína! É o que eu ia te perguntar. Você chama isso de futuro? Quais as diferenças técnicas entre uma animação clássica como a tua e as feitas hoje? As animações hoje, elas são modelos que são construídos em computador, bonequinhos de computador, que tem um determinado número de movimentos que você faz com ele, vai movimentando ele no computador, ele é limitado. A animação clássica, ela é pintura pura. Cada cena é desenhado por um artista, portanto um autor, e não um cara que está num processo apenas puxando um vetor para cá, que desenha no papel em branco com lápis. Depois isso é escaneado, pintado no computador. Mas essa relação de a cada frame do filme você ter um quadro pintado, um desenho de lápis sobre papel, para mim é de uma intensidade, de um volume de produção artística que me encanta, que foi um dos grandes motivos de eu fazer esse trabalho. Luiz Bolognese, marido de Laís Bodansky, uma cineasta, genro de Jorge Bodansky, também cineasta. Eles te ajudaram? Eles me ajudam muito, né? Todos os dias, assim, na minha vida. É um prazer enorme fazer parte desse clã de gente tão forte, tão radical, com um olhar tão interessante sobre o cinema. A Laís é a minha grande mestre no cinema. E o Jorge também. Quantas pessoas trabalharam no filme? Diretamente na produção artística, 40, 45 pessoas, dependendo da fase. Mas com o backstage, com o pessoal de administração, contabilidade, produção, a gente chegou a quase 100 pessoas. E onde é que você conseguiu dinheiro para 10 anos de trabalho? Olha, não foi eu que consegui, foi um grupo de produtores, o Caio Gulano, o Fabiano Gulani, a própria Laís Bodansky, que ao longo dos anos iam trabalhando e levantando recursos através de mecanismos de incentivo, através de patrocínio de algumas empresas que acreditaram no filme, mesmo sendo um projeto extremamente inovador e bastante radical e polêmico.
parece que já existe alguma coisa mudando no mercado de produção brasileiro, já tem gente bancando os artistas um pouco mais ousados, mas foi um esforço muito grande. Meus heróis nunca viraram estátua, morreram lutando contra quem virou. Quem são uns e quem são os outros em seu filme? Olha, os heróis que o filme apresenta, o herói principal, na verdade, é um índio tupinambá. Nesse filme eu procurei trabalhar com a mitologia grega dos tupinambás, a mitologia grega que nós tínhamos na América. Ao contrário do que se diz, do que se afirma, que são povos de baixa cultura, são pessoas ignorantes, uma civilização frágil, só se afirma isso porque precisa-se da terra deles para se soltar gado, para se plantar cana, para se plantar soja. Então cria-se esse discurso. Mas, na verdade, o herói do meu filme é um índio tupinambá, é um herói grego, como qualquer grande herói grego. Ele vive uma odisseia através dos tempos e ele é um herói que o tempo todo está diante da morte. Ele é um perdedor que não se cansa e não se curva nem sequer diante da morte. E os heróis das estátuas são alguns heróis que nesse filme a gente não fica em cima do muro. A gente dá nome e RG de personagens da história do Brasil, alguns deles que têm uma história oficial, e a gente conta alguns outros aspectos históricos da vida deles para que as pessoas possam juntar o mosaico e construir a sua própria visão desses heróis. Por exemplo, o Duque de Caxias, que simplesmente é o campeão nacional de estátuas, ruas e nomes de cidades nesse país. E o filme conta um pouco aspectos históricos da vida dele, coisas que ele fez que não são tão conhecidas, que foram varridas para baixo do tapete. Duque de Caxias, não sei. Ele era um general português, servindo no Brasil, né? E foi um dos formadores do Exército Nacional, né? E as homenagens são devido a isso, né? As conquistas, né? Um herói? Você sabe o que disse Flaubert há 150 anos? Os heróis não cheiram bem. Comente isso. Então, eu estou numa tradição interessante, né? Hugo Foscolo escreveu há 200 anos. A fama dos heróis tem a ver com o acaso e com sua audácia em cometer delitos. O Duque de Caxias se enquadraria nisso? O Duque de Caxias é uma figura, eu acho que sim, mas ele é uma figura extremamente polêmica, né? Porque o Exército o elegeu como herói e, de fato, ele tem um aspecto importante na visão deles, que ele, se não fosse o Duque de Caxias, segundo eles, o Brasil estaria fragmentado em vários pedaços. Essa é uma visão. Mas e aquela visão que ele pegava as pessoas, botava no rio mortos para chegarem no Paraguai. Exatamente. É essa história que o filme conta, que é uma história que foi um pouco varrida para baixo do tapete ao longo de alguns séculos e principalmente porque até muito pouco tempo atrás nós vivíamos sobre uma ditadura em que os generais eram o executivo, o legislativo e o judiciário. O futuro do Brasil no seu filme Água só para os ricos. Milícias privadas tomam conta da população e o presidente é um pastor evangélico. Luiz Bolognese, você chama isso de ficção? É o que eu ia te perguntar. Você chama isso de futuro? O futuro já passou, Luiz. O futuro já passou. Autorizada a entrada no olhar A012. Perímetro urbano. Reduza a velocidade. Você está entrando numa das cidades mais seguras do mundo, controlada pelas milícias particulares. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Espera, a bola tá vindo pra cá. Olha, a bola da Copa.
Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. No caso, eu posso falar a pessoa que já morreu, Tiradentes, Pedro Álvares Cabral, porque descobriu o Brasil. Não me lembro agora. O nosso país precisa de heróis. Com certeza. Precisa para que a gente dá valor ao nosso país. Tendo os heróis que nem agora esse que foi iluminado aquele presidente lá da... Esqueci o nome dele. Ontem de ontem, não teve um cara que ficou majoritário lá na... Esqueci o nome dele. Monumento? Quem? O Ayrton Senna, pronto. Não tem outro. Meus heróis, os meus atuais heróis, o atual ministro, o supremo ministro da... Deu branco agora. Uau! Que pergunta difícil. São Paulo é o pedaço mais poderoso do país. Aqui não faltam heróis. Por que quase não aparece nos filmes históricos? Olha, não sei, a vontade que eu tenho do meu próximo longa-metragem é contar a história dos bandeirantes. Então, o meu desejo é muito grande. Eu não sei se porque, diante do glamour do Rio de Janeiro, do fato do Rio de Janeiro ter sido durante muito tempo a capital do Império, e é onde nasce a Bossa Nova, é onde há uma efervescência muito grande, também levando-se em conta que até o final do século XIX, São Paulo era uma cidade minúscula, de pouca importância econômica, até o surgimento do café. Eu acho que são esses fatos que fazem que São Paulo, nos relatos históricos, quando vai para o cinema, ele ocupa realmente um lugar secundário. Mas eu acho que está na hora e que vale a pena a gente mergulhar nessa história e refletir sobre quem somos nós a partir do que nós fomos, né, há algum tempo atrás. Qual o maior historiador brasileiro? Uau! Que pergunta difícil. Eu poderia, por exemplo, são vários, mas eu gostaria de homenagear uma pessoa que me orientou e que me ajudou muito, que é o João Monteiro, que é um historiador brasileiro que escreve justamente sobre os bandeirantes e que demonstrou num trabalho de pesquisa incansável em cima da contabilidade, da documentação que havia nas câmaras de vereadores de São Paulo sobre como eram feitas essas bandeiras dos bandeirantes pelo interior do Brasil e como o objetivo econômico dessas bandeiras era atacar índios, escravizar índios e vender índios para as fazendas, em vez de ser uma busca por ouro e diamante, que foi o que a história oficial nos contou. Lembrando que o Palácio do Governo é Palácio dos Bandeirantes, que nós temos uma série de rodovias, estradas, empresas, todas homenageando esses bandeirantes. É importante a gente refletir por que tantos nomes de ruas e tantos nomes de espaços importantíssimos homenageiam essas personagens e nós não sabemos do que se trata, né? O que eles fizeram na nossa história. Luiz, o que é que você está lendo? Agora eu estou lendo Dom Quixote, relendo Dom Quixote, porque eu tenho... Tem que reler sempre, né? Eu estou trabalhando num projeto de longa-metragem em que eu acho que o grande paradigma para mim é a aventura do Quixote. Você sabe que passou um filme interessantíssimo. O Dom Quixote estava com o Sancho Panza, estavam caminhando e viram um cara fazendo Dom Quixote e o Sancho Panza brigando lá com moinhos de vento e tal. E eles foram lá, que é isso? Não é você, sou eu. Era uma peça de teatro. Quem maior mal fez ao mundo? A religião ou os bancos? Pergunta difícil, né? Eu acho que a religião tem feito guerras mais destrutivas, né? Embora os bancos também. É difícil essa pergunta, difícil mesmo. A resposta não existiu. Qual diretor famoso
você gostaria que dirigisse um filme roteirizado por você? Um diretor famoso que eu gostaria que dirigisse um filme? O Haneke. Nada menos. Não, nada. Quem é hoje o grande diretor brasileiro de cinema? Laís Bodansky, o pai, não valem. Olha, eu estou muito surpreso com o Kleber Mendonça, que acabou de fazer esse filme O Som ao Redor. É o primeiro filme dele e, para mim, esse filme O Som ao Redor está, com certeza, na minha percepção, como um dos melhores filmes já feitos no Brasil. É possível hoje algum filme que some reflexão e Hollywood? Ah, eu acho que sim. Eu tento fazer esse filme. Me diga uma coisa, Luiz Bonetti, quem é que, vindo na sua direção, você atravessaria a rua para não ter de cumprimentar? Puxa vida, não é muito meu estilo. Eu acho que eu não tem ninguém que eu atravessaria a rua para não ter que cumprimentar. Eu prefiro olhar no olho e desviar o caminho. Você chora? Choro, sou chorão. Por quê? Quando eu me emociono, choro muito de tristeza, de alegria, basicamente de tristeza e de alegria. Você chora diante da beleza? Choro. Você mente? Não minto, só menti agora. Como você gostaria de morrer? Uau! No mar. No mar. Como Fernando Pessoa? Como Fernando Pessoa. Você é religioso? Eu sou místico, mas não sigo uma religião específica. Se houver reencarnação, onde e como você gostaria de voltar? Eu gostaria de voltar lá para trás. Eu gostaria de estar no Rio de Janeiro, antes dos europeus chegarem. Gostaria de poder tomar um banho na praia de Copacabana, e depois tomar um banho de cachoeira no século XV. O século melhorou, né? Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Acho que você fez as perguntas, todas as perguntas que eu... E qual que eu fiz, mas que você preferiria que eu não tivesse feito? A pergunta dos bancos e da religião. Luiz, o que é a vida? A vida é uma busca de prazer. Luiz Bolognese, o que é a vida? A busca de prazer, apesar da certeza de que ele não existe de forma plena. Então vamos cá, dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, e ele te fotografa ali e só sairá no jornal se você morrer ou eu. Às vezes me perguntam como sou politicamente. Pois bem, politicamente, eu sou um político mineiro com uma bomba relógio escondida no ventre. Eu quero a paz, quero a ordem, mas quero a explosão de tudo.